Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um momento de esclarecimento, levando para você o ensino da palavra de Deus, por onde você vai ter o entendimento para ter a vida com Deus dentro daquilo que Ele nos orienta verdadeiramente, não dentro daquilo que os homens interpretam, pois há uma situação anátema que muita gente está vivendo em relação à sua vida de fé com Deus. Essa situação anátema que as pessoas estão vivendo dentro da direção de Deus por causa das interpretações erradas. As pessoas pensam que estão se guiando por Deus, andando na direção de Deus, porque estão sendo instruídas dentro de ensinos que diz que é de Deus. Mas o porém é que as pessoas, nesses ensinos que dizem que são de Deus, estão sendo desviadas, privadas da direção de Deus, porque estão sem o entendimento, sendo conduzidos na palavra de uma forma errada, por meio das interpretações e da direção que o homem coloca na palavra. Não estão sendo guiados pela palavra. É as interpretações erradas que os homens dão e a falsificação do caminho para Deus, que as pessoas estão pegando e se desviando por meio desses homens que estão por aí dizendo que são de Deus, levando o ensinamento de Deus. Muitos conhecem, mas falsificam a palavra por causa do ganho, da cobiça, da avareza e da sua causa de ganho, ganância, para fazer do povo negócio, falsificando a palavra. Esses homens fraudulentos, eles têm que fraudar, têm que falsificar a palavra de Deus, para ele poder fazer você negócio dele. Pois, se eles pregarem a verdade, eles não vão fazer vocês negócio dele. Eles não vão ter domínio sobre vocês. Eles não vão poder manipular vocês. Se eles pregar para vocês a verdade, vocês não vão ser negócio deles. Então, esse é o objetivo pelo qual esses homens fraudam a palavra de Deus, manipulam a palavra de Deus, usam a palavra de Deus, deturpando o conceito dela, o princípio dela, para poder ter lucros e fazer negócios de vocês, na submissão e no domínio deles. Eles têm que ministrar a mentira, porque se eles ministrarem a verdade, eles não vão ter vocês no pé dele, submisso, subjugado, como negócio e propriedade deles. Então muitos falsificam a palavra, mas eles conhecem a verdade. E outros estão pregando a palavra errada por falta do conhecimento da palavra, por não ter o chamado, a vocação para ministrar a palavra. Interpretam de uma forma totalmente errônea, do jeito que eles entendem. Eles não sabem trabalhar o contexto e nem examinar o que a palavra está nos trazendo, pegando outros textos, dentro de outros contextos. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser aplicada como eu entendo. Eu tenho que analisar, examinar, não só no contexto local, da onde eu estou lendo, como no contexto geral, de todos os outros contextos da Bíblia, para a gente analisar aquilo que está sendo mostrado para a gente dentro das Escrituras, para a gente entender o que as Escrituras estão nos ensinando, e para a gente receber a instrução das Escrituras, não da interpretação dos homens. Então tem muita gente que falsifica a palavra porque é tendencioso a falsificar mesmo, é proposital. Eles têm conhecimento que a palavra realmente ensina.
Eles falsificam porque eles se corromperam por causa de ganho, a avareza, a cobiça e a ganância, para tirar do povo lucro para satisfazer seus desejos, sua causa de ganho. Mas tem outros que falsificam a palavra porque não tem conhecimento para pregar e quer ser pregador. Tem muita gente aí com título de pastor, de pregador, que está aí com grupinhos onde eles se colocam como o líder desse grupo para guiar esse grupo dentro do ensino de Deus, que não conhece, não tem manejo com a palavra, não sabe usar a palavra, não sabe manejar a palavra. E essas pessoas que estão aí com seus grupos sendo o guia delas no ensino da palavra, estão levando essas pessoas a se perderem. Por quê? Porque eles não têm a vocação para isso, não foram chamados para isso, não têm o conhecimento, não têm habilidade, não sabem manejar o instrumento que Deus dá àquele que Ele chama para estar conduzindo pessoas no ensino. Porque quando Deus chama alguém para ser pastor, pastor no sentido da vocação de levar o ensino para o povo, não é pastor de igreja, não é título de igreja. Vocação de pastor é aquele que Deus escolhe para levar o ensino da sua palavra, para conduzir o povo, instruindo, corrigindo pela palavra. Então, quando Deus chama uma pessoa para essa vocação, Ele chama porque Ele já vocacionou. A pessoa não precisa fazer um curso de teologia para poder cumprir a vocação, o chamado de Deus no ministério. Não é através de nenhum curso de teologia, de nenhum seminário teológico, para a pessoa ter e aprender para cumprir o chamado que Deus deu. Aquele que Deus chama para o ministério, Ele capacita dando a vocação, a habilidade. É a pessoa que vai ter que desenvolver isso, né, se dedicando. Mas tem muita gente aí, né, levantando ministério, criando grupos, conduzindo pessoas em ensinamentos que diz que é de Deus, que não conhece nada de Deus. É por isso que há tanta heresia, é por isso que há tanto movimento, há tanto meninice, há tanta superstição de movimento de Deus que as pessoas estão vivendo. Por quê? Porque são ensinadas a viver isso. O ensinamento de Deus que eles têm não é o da palavra, é o dos movimentos, de revelação, de visão, de culto disso, culto daquilo. Por quê? Essas pessoas que estão na frente, que não têm chamado, não têm conhecimento, não sabem usar a palavra, elas vão usar o quê? Esses movimentos. Elas vão usar o argumento de que são de Deus, estão cheias da unção, para atrair sua atenção. Onde elas vão se colocar como cheia do poder de Deus. Onde elas se colocam como autoridade, para que o povo esteja lá submisso, como se fosse a Deus. Dentro dessa direção, essas pessoas criam esses mecanismos anátemas para levar o povo à apostasia, a desviar, a esses ventos de doutrina, a essa meninice que o povo tem vivido, tudo em nome de poder de Deus. Esse é o porém. Essas meninices, o povo hoje congrega, não é para ser edificado no conhecimento da palavra, onde vão ser formados no entendimento daquilo que Deus orienta, no conhecimento de Cristo. Por quê? Porque o povo hoje se congrega nesses lugares onde tem lá uma pessoa que não tem compromisso, nem vocação, nem chamado para ensinar, ensinando ao povo o quê? A ir para a igreja viver ritual, campanha, pacto, voto, né? Formalidade religiosa, viver dentro de sacrifício religioso. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que vir para a campanha, tem que fazer o pacto, tem que fazer o voto. E o povo vive dentro de um movimento de vida religiosa em nome de Deus,
não é para aprender, não é para crescer no conhecimento, no entendimento, é para viver as atrações, o misticismo, o movimento de poder. O povo hoje, dentro dessas igrejas que são conduzidas por esses homens que não têm habilidade, não têm chamado para a palavra, é levado dentro desses movimentos. Porque como eles não têm conhecimento, nem chamado, nem habilidade, nem intimidade com a palavra para trabalhar o conhecimento do povo dentro de doutrina, de ensino, de instrução que a palavra nos ensina, ele cria os movimentos. Ele leva o povo a viver uma formalidade de culto, de apresentação, de campanha, de misticismo, de sobrenatural, de revelação, de visão. Porque Deus vai dar a bênção, venha hoje, Deus vai revelar, porque hoje tem um testemunho, porque hoje tem o profeta. Eles criam tudo isso. Porque eles não têm habilidade, eles não foram chamados. Eles não têm um compromisso com o reino de Deus de pregar o evangelho, de formar no povo o conhecimento de Cristo, para o povo ser formado discípulo de Cristo. E aí é que está o problema. Esse povo fica dentro dessa mentira, pensando que é de Deus, perdido de Deus, adorando a Deus em vão, sem entendimento nenhum de Deus, sem ter o ensinamento de Cristo, não são formados discípulos de Cristo, são formados membros e propriedades, seguidores de movimento e culto de igreja. É nisso que o povo vive, com a mente na mentira, pensando que estão indo para Deus, ó, pensando que estão servindo a Deus. Então, esse é o problema. Pregar a palavra não é abrir a Bíblia, ler um texto e começar a falar um bocado de coisa que você acha, que você entende. Pregar a palavra é levar o ensino, a explicação daquilo que Deus nos revela na palavra dele, para que aquele que ouve seja esclarecido, seja iluminado. Se você não ministra dentro da palavra aquilo que a palavra está ensinando, essa sua ministração é anátema, é maldita. Por quê? Porque vai tirar a pessoa daquilo que a palavra revela, daquilo que a palavra conduz. Logo, o que acontece? A pessoa está sendo desviada do que a palavra ensina, por meio da interpretação errônea, por meio da aplicação do ensino, que não condiz com aquilo que a palavra está ensinando. Quer ver? Um dos maiores enganos que o povo vive, com interpretação errada da palavra? Vamos lá. Vamos ler aqui a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, olha o que diz o versículo 15. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muita gente não sabe interpretar isso aqui. Muita gente faz uma aplicação totalmente errada. Por quê? Porque não examina as Escrituras, porque não estuda a palavra de Deus, porque não tem a sua mente, não é, voltada com a luz de Deus para aprender o que ela ensina. Pegam apenas textos para estar colocando aplicações, interpretações que não condiz com a palavra de Deus. Então, muita gente faz uma aplicação errada dentro disso aqui. Quando João, o apóstolo, vai advertir os irmãos, dentro desse contexto aqui, ele está levando para os irmãos uma orientação para os irmãos não se envolver nas coisas que é pregada, que é colocada, que é vivida no mundo como valores, como preceitos, como, não é, princípios para o homem viver, que não condiz com o que Deus orienta. É isso que João está dizendo aqui. Esse mundo aqui que João fala não é as pessoas, não é esse mundo criado. São conceitos vividos como valores e princípios pregados pelas pessoas que têm a sua mente cega do princípio de Deus. Esse mundo que João fala aqui não é as pessoas, não é a vida aqui neste mundo, coisas que Deus criou, que é ótima para a gente viver. Não, é do mundo, é pecado, porque é do mundo. Ir para uma praia é do mundo. Ir para um parque é do mundo. Ir para uma festa é do mundo. Essa festa tem que ser evangélica. Se não for evangélica, eu não vou. É do mundo.
João não está falando nesse sentido, nesse contexto aqui. O mundo aqui que nós não devemos amar, que João fala, não é esse mundo, as coisas que aqui estão. Não é a vida neste mundo que a gente vive dentro de situações que não levam-nos a pecar. Não nos leva a pecar. O mundo que João fala é para os irmãos não se deixar deter, nem influenciar, nem viver na influência daquilo que as pessoas pregam, daquilo que as pessoas vivem como meios, princípios e valores. O mundo aqui é o sistema que aplica nas pessoas ideias, princípios e valores que não condiz com a verdade de Deus. O mundo aqui é o sistema religioso, é o sistema cultural, é o sistema de entretenimento que leva as pessoas a viver uma direção contrária à de Deus. Vamos entender aqui, por exemplo, o sistema religioso leva as pessoas a viver uma direção de vida com Deus que não condiz com a palavra. Não é de Deus, é do mundo. Está entendendo isso? A cultura, o sistema cultural do mundo que as pessoas vivem, leva as pessoas a viver princípios, conceitos que não se condiz com os valores de Deus. A cultura afro-americana, a religião afro-americana, a religião católica, a religião evangélica, a religião espírita. Isso é o mundo. O mundo é o sistema que aplica regras, normas, meios, valores, princípios que não condiz com a palavra de Deus. Esse é o mundo que João está dizendo. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Primeira coisa, o que é amar? Amar é você se submeter. Amar é você se conduzir. Amar é você guardar e defender aquilo. Isso é amar. Jesus vai dizer, quem me ama guarda a minha palavra. Amar a Deus é guardar a palavra de Deus. Amar o mundo é viver e guardar e pregar aquilo que o mundo vive dentro de valores e princípios que não condiz com a palavra de Deus. Está entendendo, irmão? É aqui que você deve entender. Agora eu te pergunto, quantas vezes tu ouviu o teu pastor, o teu pregador, dentro dessas muitas igrejas, pregar isso e explicar dessa forma? Por quê? Porque ele vai explicar, sabe o quê? Olhe, não ame o mundo. Olhe, não vá para a praia, é do mundo. Olhe, não jogue bola, é do mundo. Olhe, não vá para a festa, é do mundo. Não, meu amigo, não é nesse contexto aí, não. Você ir para uma praia não está pecando contra Deus, não. Você jogar bola não está pecando contra Deus, não. Vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Bem, mas que mundo é esse aqui? Porque João 13,16, a palavra vai dizer que Deus amou o mundo. Ó, se Deus orienta-me a não amar o mundo, e como é que a palavra vai dizer que Deus amou o mundo? Um amor tão grande que enviou Jesus para nos salvar. Esse mundo que Deus amou está no contexto de humanidade, o ser humano. Nós temos que entender isso na palavra. O mundo que João fala é o sistema que determina para o povo o caminho, a direção. O sistema religioso, o sistema político, o sistema cultural, todo o sistema de entretenimento, o sistema de educação, que ensina ao povo tudo aquilo que muitas coisas contraria os princípios de Deus, como por exemplo, o ensino da evolução dentro do sistema religioso, das faculdades, que ensina ao povo que o mundo não foi criado por Deus, o Criador. O mundo nasceu do nada, da evolução, da explosão do Big Bang. É isso ou não é? Então João fala desse mundo no contexto de sistema, de princípios, de conceitos formados para o povo viver como se fosse valores, princípios estabelecidos para o homem, não é? Viver que contraria, entendeu? O que Deus estabelece. Esse é o mundo que nós não devemos amar, e nem seguir, e nem abraçar, e nem viver, nem pregar. É esse mundo, o sistema, o que é colocado como princípio e valor. Mas o mundo aqui que nós não devemos amar, se amar, constituímos inimigo de Deus, não é as pessoas, irmão.
Tem gente que está se afastando da pessoa, só porque a pessoa não é crente, não, é do mundo, ela é o mundo, eu não posso amar. Não, meu irmão, não é isso não. O texto vai dizer que Deus amou o mundo. E aí? Aí a gente vai ler a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 15, vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, que mundo é esse que eu não devo amar? E que mundo foi esse que Deus amou? O mundo que Deus amou, João 3,16, são as pessoas. O mundo que nós não devemos amar é o sistema, o que ele prega, o que as pessoas vivem como princípios e valores. Seja isso na religião, seja isso na educação, seja isso na cultura, seja isso no entretenimento. Se não tiver de acordo com a palavra, não ame, não guarde, não siga, não aceite. Esse é o mundo. Porque se você for pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, o texto vai dizer que Deus fez o mundo. Foi Deus quem criou o mundo. Não esse mundo que jaz no maligno. Porque se você for pegar lá, João capítulo, Tiago, não é? João capítulo 5, versículo 19. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Que mundo é esse que está no maligno? É o sistema que prega seus valores, seus conceitos, seus princípios. É do maligno. Está no maligno. É esse mundo que nós não devemos amar. Muita gente dentro da religião dizendo: nós somos de Deus, não somos do mundo. É do mundo. Porque o que faz você ser de Deus, estar em Deus, não é uma religião. Seja ela evangélica, católica, qual seja ela. Não é uma religião que faz você ser de Deus, que tira você da condição maldita neste mundo, neste caminho de maldição, no entendimento, na direção que a humanidade está vivendo. Então, a palavra de Deus vai dizer: não ameis o mundo, mas ao mesmo tempo, a palavra vai dizer que Deus amou o mundo, que Deus criou o mundo. E olha uma coisa, a palavra de Deus vai nos informar que Jesus Cristo, ele morreu para ser a propiciação dos pecados do mundo. Que mundo é esse? Pessoas da humanidade. Paulo vai dizer, o próprio João, aliás, vai dizer, aqui na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, que já estamos em Cristo. E aí ele vai dizer, e não somente pelos nossos, mas também pelo de toda a humanidade, de todo mundo. Ele é a propiciação, ele foi feito expiação, meio de salvação, não só para nós que já estamos salvos, mas para todos os seres humanos que ainda precisam de salvação. O mundo aqui é a humanidade. O mundo de João 2,15 é o sistema, nos valores, nos preceitos que é pregado. Está entendendo, irmão? Quando Tiago diz, lá na sua carta 4,4, Tiago vai dizer, não é? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que mundo é esse que Tiago está falando, irmãos? Você tem que entender isso. Ser amigo do mundo é compartilhar, viver dentro daquilo que o mundo prega, nos valores, nos preceitos que contrariam a palavra de Deus. Eu jamais vou comunicar com os ensinos de nenhuma religião que não condiz com a palavra de Deus. Se eu comunicar, eu estou sendo amigo do mundo, inimigo de Deus. Todo aquele que rejeita os princípios e os valores da palavra de Deus é inimigo de Deus, resiste contra Deus. Esse é o mundo que Tiago fala. Todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
dentro dessas religiões, não importa qual é ela, porque a verdade para você estar não é uma religião evangélica. O lugar para você estar para ser de Deus não é uma religião evangélica, nem nenhuma outra. É Cristo, a palavra dele, que é a verdade de Deus, que é o lugar que você deve estar, para que você saia do domínio do diabo, que o mundo jaz no maligno. Estando em Deus é estando em Cristo, não dentro de igreja ou religião nenhuma. Tiago, quando vai se expressar dizendo: aquele que quiser ser amigo do mundo, tornar-se-á, constituir-se-á inimigo de Deus. O que é que Tiago está dizendo aí? Todo aquele que abraçar os valores e os propósitos e os princípios que é pregado neste mundo, que vai de encontro à palavra de Deus, torna-se inimigo de Deus. O mundo aqui é o sistema pregado nos seus valores, nos seus preceitos, na sua condução, que o povo está se dirigindo. O povo está lá dentro do sistema católico romano, seguindo princípios e valores que não condizem com a palavra, tirando o povo de tudo aquilo que o Evangelho ensina. Isso é o mundo, é inimigo de Deus. O povo está lá dentro das religiões evangélicas, seguindo preceitos e valores pregados como se fosse de Deus, pelos líderes desse sistema religioso, onde eles ensinam para o povo vários conceitos, vários princípios, vários meios e valores, como forma de uma vida com Deus, de alcançar a bênção de Deus, de ter a salvação de Deus, que não condiz com o Evangelho. Isso é do mundo. Você que está vivendo isso se torna inimigo de Deus. Está entendendo? Então é isso que a pessoa tem que entender. É isso que a palavra está dizendo. Quando você se volta para viver, guardar, defender tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus e não aceita a palavra de Deus, você se constitui inimigo de Deus. Aonde quem está dominando a mente dessa pessoa é o diabo. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, porque a humanidade está com a sua mente dominada por Satanás. Dentro dos conceitos, dentro dos preceitos, dentro dos valores, dentro do entendimento. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça, não conheça, não seja esclarecido com a luz do Evangelho de Cristo. Tudo aquilo que se coloca, se prega como valor, como de Deus, que não condiz com a palavra de Deus, é do diabo, é do mundo. Esse é o mundo. O mundo que Satanás criou de valores, preceitos, dentro de entendimento na mente do homem, que não condiz com a palavra. Esse é o mundo que nós não devemos amar, nem seguir, nem estar formado por ele. É o mundo dentro do entendimento maldito, dentro do conceito, dentro da direção que leva você a se desviar, a se perder de Deus, por não estar na direção nem no caminho de Deus. Deu para entender, meus irmãos? Então é dentro desse princípio. Nós temos que entender a palavra. E você que quer ministrar e pregar a palavra, se você tem o chamado e a vocação, se dedique ao estudo da palavra. Se dedique a meditar na palavra. Se dedique a examinar a palavra. Ore para que o Espírito Santo lhe capacite para o entendimento do que a palavra revela. Para você ser bênção para as pessoas, pregando a palavra dentro daquilo que a palavra ensina. Porque tem muita gente aí que está sendo maldição para as pessoas. Porque estão pregando heresia, anátemas, caminhos e princípios direcionando o povo fora do caminho que Deus estabelece. E isso é anátema. E isso leva as pessoas à maldição, à condenação. O anátema quer dizer isso. Então, tenha cuidado. Não se precipite em buscar pregar aquilo que você lê, sem antes você examinar, analisar, para ver se é aquilo mesmo que você está entendendo. Hoje em dia, as pessoas estão precipitadas. Quer ver? Muitos ensinamentos errados. Isso é proposital, tá bom? Muitos pastores estão pregando assim porque é proposital, é tendencioso. É assim que eles querem pregar para manter vocês presos, escravos, no negócio dele. Quer ver? Muitos ensinamentos errados, interpretação errada do texto que não condiz, dá dízimo.
O povo está dentro dessa escravidão, desse sacrifício vã, porque está aplicando-se para o povo uma interpretação errada, falsificando o contexto. Guardar sábado, ser batizado dentro de água de igreja. O povo está vivendo dentro de ensinamentos heréticos errados, propositalmente. Buscar a Deus e adorar a Deus dentro de igreja. Não deixe a igreja. Eles pegam tudo isso, mostram a você, não, ó, que a palavra ensina isso. Mas eles aplicam de uma forma errônea. Pegam Hebreus capítulo 10, versículo 25, interpretam e ensinam errado, para prender você dentro de igreja, subjugar da igreja, na dependência de igreja, não deixando igreja, local, instituição. Hebreus 10, 25 não está dirigindo você a isso. Não é nesse contexto. São muitos o engano que os falsos profetas têm levado o povo usando a palavra. Então peço a você, principalmente você, Jesus vai dizer para uns religiosos que eles erravam porque não examinavam as Escrituras e nem conheciam o poder de Deus. Você pode estar errando, recebendo instrução errada porque não examina as Escrituras. Se você examinar as Escrituras, aprender de Cristo, for prudente a observar o que o Evangelho de Cristo ensina, você não vai estar vivendo dentro de campanha de pacto de voto. Você não vai estar vivendo subindo um monte. Você não vai estar preso dentro de sacrifício e obrigação religiosa. Você não vai colocar a sua vida na dependência de uma instituição igreja. Você não vai ser dependente para ser guiado por homens. Você não vai entender que precisa de guardar o sábado, dar dízimo, ser batizado para fazer parte do reino de Deus. Se você examinar a palavra e conhecer o que o Evangelho ensina, você vai ser liberto. E não vai ficar mais preso na direção maldita desses homens que interpretam erradamente a palavra de Deus e aplicam a doutrina de demônios. Interpretando e aplicando errado para o povo. Muitos porque não conhecem. E muitos porque é proposital mesmo. Para poder manter o povo no seu domínio como negócio deles. Mas que Deus abençoe a vocês. Mais uma vez aqui eu cumpri o ministério que me foi dado. O ministério da palavra. Corrigir, instruir, ensinar, orientar, mostrar a verdade, combater contra a mentira doutrinária que os falsos profetas pregam, doutrinas de demônios. Esse é o meu trabalho, é o ministério pelo qual fui vocacionado. O ministério da palavra, do ensino, manejar bem a espada do Espírito. Temos que saber manejar bem, ser aprovado, manejando bem a palavra de Deus. Que Deus abençoe você também, que é ministro, que tem a vocação, que foi chamado para esse ministério. Que Deus abençoe a tua vida e que você se dedique a examinar, a estudar a palavra em oração, para que o Espírito Santo nos dê a interpretação, o conhecimento daquilo que a palavra nos revela, para que a gente aplique para as pessoas, para que abençoe a vida das pessoas com a aplicação da palavra dentro daquilo que a palavra ensina. Não amaldiçoando as pessoas, aplicando a palavra erroneamente, tirando as pessoas do princípio da direção da palavra com outra interpretação. Cuidado, cuidado. Quando você for prudente, examinar a palavra, você não vai ficar preso nessa ideia de que é salvo para sempre, de que foi escolhido de antemão e que o outro não. Quando você tiver o conhecimento da palavra, bom dia, e se aplicar a buscar o entendimento do conhecimento da palavra, quando você fizer isso, você não vai ser mais manipulado pela doutrina de calvinismo, a doutrina calvinista, arminiana. Você não vai ser mais discípulo de instituição religiosa, Assembleia Batista Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil. Quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto.
e vai ser discípulo da verdade, vai ser guiado na verdade, vai estar na verdade. E aí você não vai ser mais negócio, nem propriedade do sistema religioso, de instituição religiosa. Você vai estar agora sendo livre do domínio do homem, do reino das trevas, e vem para o reino de Deus, para o reino da luz. Quando você conhecer a verdade, e quando você for prudente para examinar a verdade, não será mais levado por vento de doutrina, como meninos enganados, desviando da fé, seguindo doutrina de demônios. Então que Deus abençoe você e que você conheça a verdade por onde será liberto. Amém?